Podeis assentar. Graça e paz a todos. Cadê a igreja que Jesus vai vir buscar? Cadê a igreja que Jesus vai vir buscar? Pergunta para o teu irmão, ela está aí? Ela chegou? A igreja que Jesus vai vir buscar, ela chegou? Deixa eu ver aqui se você realmente crê que Deus tem algo para nós hoje. Deixa eu ver aqui se realmente você crê que você veio aqui hoje de Ocaite, de Comac. Deixa eu ver se você crê que você realmente, que Deus tem algo para você. Deixa eu ver. Não consigo ver aí. Aí eu consigo começar, entendeu? Você está entendendo o motivo de você dar glórias a Deus? Você está vendo o motivo de você chegar e, aleluia, Jesus! Porque é dessa maneira que o próprio Deus está vendo. Puxa, Ele crê. Irmãos, a gente acha que Deus, é claro, Deus é Deus, Ele conhece o coração de cada homem. Mas Ele precisa mostrar para mim que aquilo que está no meu coração precisa ser expressado nas minhas ações e nos meus gestos. Quando você está bravo, o que você faz? Não é assim a atitude? Ontem a minha esposa me deixou bravo na cama, pé gelado da pega. Eu fui dormir só de tanguinha, ela me mete aquele pé gelado, eu falei, eu vou... Parece defunto. Então, nós precisamos começar a expressar o que está dentro do nosso coração, diante de Deus. Se é tristeza, expressar essa tristeza em lágrimas, em choro, se é alegria, em brados de vitória. Então deixa eu ver se tem gente aqui que crê que Deus tem uma palavra poderosa para ele. Deixa eu ver. Aí começa, entendeu? Porque se você crê, você precisa expressar isso, para que você realmente possa crer nisso. Porque tem hora que a gente nem crê naquilo que a gente realmente crê, porque não há expressão. Chega diante de um defunto e vê que expressão maravilhosa. O defunto aqui morreu devendo para você. Você está, cara, morreu antes da hora, infeliz. Só você e o defunto falando. Infeliz. Morreu antes da hora, cara, não me pagou. Aí você leva uma agulha e espeta o cara. O que ele faz? Qual que é a expressão dele? Agora, dá uma cotoveladinha no seu irmão, vê a expressão dele. Vê qual é a expressão dele. Se for igual de um defunto, fala, canta lá para ele, ressuscita, porque precisa ressuscitar, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. E vamos ler a partir do verso de número 8 até o número 17. E nós vamos retirar desse texto algo que Deus tem para os nossos corações exatamente hoje, exatamente agora. Irmãos, nós precisamos entender coisas. E o que precisamos entender nessa vida? Muitas. E uma delas é que Deus não fala para pessoas ausentes. Deus sempre falará para as pessoas que estão presentes. Ah, pastor, mas a multidão podia estar aqui, mas ela não está. Então Deus quer falar com quem está. Com quem está? E se já que você está, abra os ouvidos e fala, Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou corresponder. Você quer ver? Olhem todos para minha esposa. Olhem todos para ela. Querida, olhem para ela. Olha lá. Eu te amo. Pela expressão dela, você vai falar que o negócio está feio. Você vai falar, nossa, eles se amam. Agora, amor, eu te amo. Vocês olhando ela. Depois de conversa. O cara vai falar, misericórdia, né? Então, Deus tem coisas para nós hoje, sim. Ele quer falar com você. Ele quer abrir os nossos corações. Ele quer abrir a nossa visão, nossa capacidade de ver aquilo que não existe. Deus, Ele não trabalha com o que existe, Ele trabalha com o que não existe na nossa concepção, mas na dele está tudo pronto. E hoje eu quero extrair dessa passagem algo que Deus ministrou ao meu coração, e quando Deus, é aquilo que o Rino pregou ontem,
É uma passagem conhecida, segundo Reis capítulo 6. Porém, Deus muitas vezes ele traz uma revelação pessoal para você do texto, para que você alimente a igreja, para que a igreja possa caminhar, avançar, correr e ir de acordo com o objetivo de Deus para cada um de nós. Amém? Pense comigo. Em uma igreja, por mais pequena que seja, ela sempre terá mais cadeira do que pessoas. Porque se você for numa cadeira, tiver 20 pessoas e só 20 cadeiras, está faltando visão. Mas se você for numa igreja, tiver 20 pessoas ou 30 pessoas e tiver 100 cadeiras, alguém está tendo uma visão aí, alguém está vendo alguma coisa. Ou alguém está esperando alguma coisa. Eu estava pensando hoje, e eu estava pensando essa semana, falei, puxa, eu queria receber uma visita. Mas eu não convidei ninguém. Mas eu queria receber uma visita essa semana. Eu queria receber uma visita. E eu fiquei até domingo esperando uma visita e não recebi uma visita. Nenhuma visita eu recebi. Não, por favor, é só essa semana. Aí hoje eu estou falando com Deus. Deus, eu estou esperando uma visita. Deus falou, mas você não convidou ninguém. Quem que você convidou para fazer uma visita para você? O problema meu e seu é que muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo. Queremos que Deus fale para a Sueli, fale para o Nenoque. Compre um quilo de Nenoque. Nenoque é o Senhor. Eis que te digo, vaso meu, escolhido meu. Vá no mercado, compra 10 quilos de carne e vá visitar o teu pastor. Muitas vezes não acontece assim. E nós não podemos só esperar isso. Então, se eu quero que alguém me visite, eu tenho que bradar nas redes sociais. Alguém me visite, pelo amor de Deus. Aí você vai receber algumas visitas. É sobre isso que queremos falar hoje. Queremos falar hoje das coisas que não vemos, mas elas existem. E nós precisamos trazer as coisas que nós não estamos vendo, mas são existentes, a realidade dos nossos momentos da nossa vida. E exatamente isso vai acontecer aqui no texto. Versículo 8 do capítulo 6 de segunda carta aos reis. Diz assim: e o rei da Síria, achou? Não tem problema, às vezes capítulo 6, verso 8. É importante a sua leitura agora. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te, não passe por aquele lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar em que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me faria saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que o Senhor pensa e fala no seu quarto e na sua cama de dormir. E ele disse: vai e vê aonde o profeta Elias está, e mande e traze-o. E fizeram então saber, dizendo: eis que o profeta Elias está em Dotã. Então enviou para lá o rei da Síria cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que perecemos, e o que faremos? E ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco dos que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Espírito de Deus, nós agora, diante da tua palavra revelada, nós te pedimos, Senhor, ministra aos nossos corações. E a esse simples pregador, dá-lhe entendimento, inteligência, sabedoria, força e poder para ministrar a tua palavra. Senhor, eu não posso me restringir somente aos meus conhecimentos, mas eu me rendo aos teus pés, eu me rendo ao Senhor. E que, ó Pai, possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, e que possamos sair daqui vendo coisas que não vemos e vendo coisas que precisamos ver, para que possamos trazê-los toda a realidade. Pai, muito obrigado por esta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pouco tempo nós temos, mas queremos ser bem conciso e preciso para nós ministrarmos essa mensagem. Quando você olha para o cano bíblico, quando você olha para a Bíblia faz referências ao povo de Deus. Amém? Por exemplo, umas referências tão importantes. A Bíblia diz assim que nós somos nessa terra embaixador do Rei Jesus. Todo mundo sabe, ou alguns não, mas o embaixador tem uma função. O embaixador do Brasil, ele representa o Brasil em algum lugar. Aonde ele estiver, ele está representando o país a qual ele é embaixador. Exatamente eu e você, nós somos embaixadores do Rei. E aonde nós estamos aqui representando o nosso Rei Jesus Cristo. E como servos de Deus, nós somos filhos de Deus, comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós somos também embaixadores e mensageiros do Evangelho de Deus. Então, deveria ser assim. Aonde estivermos, nós seríamos então representantes de Cristo. Amém? Se não é, pelo menos deveríamos. A fábrica que eu trabalho, a fábrica que você trabalha, o amigo que está perto de mim, ele precisava então entender que eu estou ali como um embaixador do Rei, representando o Rei Jesus e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Diga para o teu irmão, bom, pelo menos deveria ser assim. Porque a verdade é que para alguns é uma realidade, mas para alguns não. Porque ele está ali, ele não sabe como representar o Senhor Jesus. Mas a Bíblia, ela diz que nós somos embaixadores do Rei, nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho na terra. Nós somos responsáveis. Deus não confiou a pregação do Evangelho aos anjos. Agora olha para esse pastor. Os anjos têm mais capacidade que a gente. Se um anjo aparecer aqui em Comac, ele acaba com isso aqui tudo. E eu creio que os anjos podem até olhar para Jesus e falar, poxa, Jesus confiou a eles essa responsabilidade tão grande, tão forte, não deu a nós essa oportunidade. Sim, anjo não prega o Evangelho. Quem prega o Evangelho é a igreja do Senhor. Ela está aqui? Amém. Quem prega o Evangelho é a igreja do Senhor. Ela está aqui? Amém. Se o seu irmão não dizer amém, diga, vai embora. A igreja do Senhor está aqui? Amém. Os representantes de Cristo estão aqui? Amém. Nós somos, ou pelo menos deveríamos ser. Nós deveríamos ser a boca que prega o Evangelho no deserto. Nós deveríamos ser o João Batista nos dias de hoje. E por que eu estou deveria? Porque tem pessoas no nosso meio que não fazem coisas que tem que fazer exatamente porque não estão conseguindo visualizar aquilo que precisa. Porque nós somos assim, somos seres que somos impulsionados a fazer o que estamos vendo. E quando nós não vemos, a Bíblia diz, não, tem um provérbio que diz que aquilo que o olho não vê, o coração não sente. E se o coração não sente, eu não faço. Mas para que eu possa fazer, eu tenho que sentir. Mas para que eu possa sentir, eu tenho que ver. Então nós estamos vivendo numa época de crente que só faz se ver. Nós estamos vivendo numa época de crente que só faz se ele estiver vendo. Mas o cano bíblico não nos ensina a ser assim. Nós temos que ser diferente. Então, nós temos que ser a voz profética nesses dias. Por exemplo, eu me empolgo quando canta hino profético. Eu me empolgo quando os cânticos dizem aquilo que nós não somos ainda. Mas por que eu me empolgo? Porque eu me empolgo porque eu quero ser.
Tem um cântico que diz assim, é muito forte. Ele diz que, eu até esqueci assim, o cântico todo, mas ele diz que nós temos que morrer para nós mesmos. Mas nós somos seres que não queremos morrer. E quando você canta isso, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, morrer para isso, morrer para aquilo, a minha carne parece estar brigando. Então o cântico está me mostrando algo que eu tenho que fazer que não estou. Isso é algo profético. Você pode ver que as profecias nunca vêm assim, olha, eis que o carro está aqui, eis que o carro virá, eis que acontecerá. Diz o Senhor que isso vai ser realizado. Mas não existe. Mas a partir do momento que a voz profética foi liberada, algo no mundo espiritual é acionado e as coisas vão acontecer. Olha só o que está acontecendo exatamente no texto que lemos. Eu vou agora pregar esse texto, não vou voltar a ler, porque você leu, para que você saiba que aquilo que retirarmos daqui está no texto. Está acontecendo aqui algo interessante. O que? Guerra. Guerra, luta, peleja. Israel e o rei da Síria. A Síria está lutando contra Israel. Olha só o que vai acontecer. O rei da Síria, ele reúne com as pessoas, os seus soldados, e ele vai fazer o plano de batalha. Ele vai fazer o plano de guerra. Ele chama os generais e ele vai dizer o seguinte: olha, nós vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos acampar aqui e acampar ali. Nós vamos montar guarda aqui, nós vamos vir por trás, nós vamos pegá-los desaprevenido, e então este é o plano de guerra contra Israel. Como hoje é um culto e a pregação ela é espontânea, a pregação é profética, então você segura, porque de repente, no meio daquilo que eu vou falar, Deus pode liberar uma palavra para você. A igreja muitas vezes não sabe o que é um culto profético. Um culto profético, eu estou pregando aqui, mas numa volta que eu possa dar, Deus pode dar uma revelação sobrenatural para alguém. E olha o que está acontecendo. Aqui está então os soldados e o general e o rei da Síria programando como destruir Israel. Mas lá em Israel tem um homem que se chama profeta Eliseu. E quando eles estavam aqui programando, Deus estava lá revelando para Eliseu: Eliseu, avisa o rei de Israel que a Síria montou este e este projeto contra eles. Aí Eliseu falava para o rei: rei, não vai por aqui, não faz isso, não entra aqui, porque os sírios estão todos lá para te pegar de surpresa. Aí então o rei, ouvindo a palavra do profeta, o homem de Deus, destacava as suas legiões e destruía os pontos de estratégia do rei da Síria. E isso não aconteceu só uma vez. Lemos no texto. Isso não aconteceu só uma, nem duas, aconteceu várias vezes. Eles faziam um projeto, e o projeto era revelado para Eliseu, e Eliseu revelava para o rei. Até um ponto que o rei da Síria falou: alguma coisa, nós temos um espião no nosso meio. Nós temos alguém no nosso meio que é um delator, que é alguém que é contra nós, e nós aqui elaboramos plano e eles faz o fuxico para Eliseu. Chama o soldado, o exército, seus generais e diz assim: quem é o fofoqueiro? Quem é aquele que está levando um recado para o rei de Israel? Daqui a pouco vem alguém e diz assim: não, meu senhor, nós não estamos traindo o Senhor. Olha o que está acontecendo. Quando o Senhor entra no seu quarto e o Senhor pensa no projeto, e o Senhor programa aí o plano de guerra, Eliseu fica sabendo lá em Dotã. Lá em Dotã, ele fica sabendo e fala para o rei. Olha só, irmão, Deus desmantelando as obras do inimigo do povo de Deus. Primeira palavra profética que eu libero para você hoje: não vale encantamento contra você.
não importa quanto vem contra você, todos eles cairão, porque a Bíblia nos diz que aquele que peleja contra nós, peleja contra Deus. A nossa guerra não é nossa, Deus está guerreando as nossas guerras. Precisamos entender isso. Precisamos ver isso. E Deus está dizendo para Eliseu: Eliseu, o sírio projetou isso. Agora começa a mensagem. Por quê? Porque se você puder marcar isso, você marque. O inimigo de Deus sempre lutará para calar o profeta. Porque, irmão, sem profecia e sem profeta, a igreja fica sem o ministério do profeta. E é o profeta que Deus vai usar para levantar, é o profeta que Deus vai usar para trazer revelações do alto, para trazer discernições. Então, os nossos inimigos, eles lutam para que você não seja um homem profeta, para que você não tenha atos proféticos na vida. A verdade, querido, o nosso inimigo, ele luta contra a igreja, contra eu e você, para que nós não venhamos ser um homem e uma mulher profeta na presença de Deus. Porque, irmãos, vamos abrir o leque. Tem crentes e crentes. Tem crente que dobra o joelho e vem revelação. Tem crente que ele dobra o joelho, vem atos proféticos, vem visões espirituais. E tem crente que não vem nada. Tem crente que parece que não recebe nada. Tem crente que parece que não vê nada. Mas hoje, se você quiser, nós vamos sair daqui vendo coisas que nós precisamos ver, vendo coisas que estão além da capacidade humana de ver. Mas nós temos que entender, Eliseu está numa boa, Eliseu é profeta. Eliseu não é soldado, Eliseu não é guerreiro. Eliseu é mensageiro de Deus, Eliseu é a palavra de Deus, Eliseu é a boca de Deus. Como eu e você, quando eu e você queremos ser boca de Deus, o inimigo tentará calar os nossos lábios. Porque quanto mais frio o culto for, quanto mais o culto for sem revelação, quanto mais o culto for sem poder, Deus falou: opa, tá bom. Porque Ele sabe que o crente frio é frio, e tudo que é frio pode se tornar quente, amém? Amém ou não amém? Tudo que está frio podemos aquecê-lo, e tudo que está quente, tudo que está caliente, podemos esfriá-lo, mas tudo que está morno, o que fazer com isso? E a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada do frio, Ele se agrada do caliente, mas Ele não se agrada do morno. A Bíblia diz assim: o morno eu vomitarei. Então o diabo luta contra eu e você, porque quanto mais morno formos, nós seremos inativos, e aquilo que é inativo, aquilo que não é usado, aquilo que não serve, ele será descartado. Então o inimigo das nossas almas lutará contra mim e você. Muitas vezes eu olho para o menor, que eu olho para as pessoas e digo: rapaz, abre os teus lábios, deixa Deus te falar, Deus está te dando profecia, mas nada acontece. Por quê? Porque não está vendo aquilo que Deus quer mostrar. Então a igreja, quanto mais parada for, quanto menos movimento de Deus tiver, o inimigo diz: tranquilo, porque isso aí não tem perigo. Tranquilo, porque essa igreja, a tendência dela é só diminuir e arrumar confusão, porque não tem visão, não tem algo profético de Deus. Agora, o profético não está só em mim, está em você, ou pode estar em você, ou deveria estar também em você. Então, todas as vezes que nós queremos ser boca de Deus, o inimigo tentará te parar, o inimigo tentará nos parar, o inimigo tentará bloquear. E o rei da Síria se enfurece e diz o seguinte: me descubra onde está Eliseu. Chega lá um cagueta, chega lá alguém, um delator, e diz assim: ele está em Dotã. O rei da Síria pega então o seu soldado, e a Bíblia diz um grande exército, e vai para Dotã e cerca a cidade. A cidade está cercada. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui, que o inimigo sempre lutará para tentar impedir
a voz profética. Porque ele sabe que igreja que tem voz profética, igreja que tem revelação, as coisas têm tendência de mudar. É por isso que eu luto com vocês, ministério de louvor, porque se vocês orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais sensível, o negócio pega fogo de uma tal maneira que ninguém suportará a glória de Deus. Porque quando você for cantar, você vai ter visões, você vai ter revelações, você vai ter direção, você vai conseguir ver aquilo que o natural não se vê. É por isso que no meio cristão tem crente louco e crente normal. Diga aí, o que você é? Porque a Bíblia nos mostra que tem esse tipo de gente, que consegue ver o que ninguém vê. E quando alguém vê aquilo que você não consegue ver, você fala, é doido. Nossa, será? Mas hoje Deus pode mudar a capacidade de cada um de nós e começar a mostrar a todos nós aquilo que Ele quer mostrar. Então nós precisamos entender que precisamos de voz profética, precisamos de cultos proféticos, precisamos de mover do Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus não se mover no nosso meio, não há conversão, não há transformação, e não há a capacidade de ver aquilo que Deus quer te mostrar. Então todas as vezes que você quiser ser uma mulher profética, como é gostoso, nós tínhamos um obreiro, aquela mulher, eu dizia, meu Deus, ela era uma voz profética. Ela ia orar, ela tinha revelação, ela via, ela via coisa que a gente naturalmente olhava e falava, nossa, vai acontecer. Deus quer mostrar coisas que não existem na sua concepção e na sua forma de ver, mas elas são reais, Deus quer mostrar. Isso aqui era irreal há um ano atrás. Isso aqui, quando Deus me mostrou que estaríamos num lugar, alguns acreditaram, por isso ofertaram para que pudéssemos estar aqui, mas muitos não ofertaram porque eles não criam, não conseguiam ver. Eles não conseguem ver, e quando você não consegue ver, e se você é um crente que tem que ver para fazer, você não faz porque você não vê. Então hoje Deus quer mostrar coisas para você, para que você se engaje na obra, para que a igreja seja a sua segunda casa, para que o ministério de Deus seja o seu ministério. Aleluia. O inimigo vai se levantar contra a pessoa assim. Você acha que o inimigo não se levanta contra mim? Ele quer que eu seja mais morno do que morno. Ele quer que eu chegue aqui. Glória a Deus. Isso aí. Não tem visitante hoje, irmãos? Vamos fazer uma oração, bênção apostólica e vamos para casa. Já ofertaram? Tragam as suas ofertas. Mas não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que possamos ver aquilo que ninguém vê, aquilo que não existe, aquilo que não está ainda concretizado, mas está nos sonhos e nos projetos de Deus. Então Eliseu está lá. E Eliseu arrumou um problema, simplesmente porque era homem de Deus. Ai, pastor, eu vou arrumar problema, eu não gosto de problema, pastor. Ai, o inimigo vai se levantar contra mim, pastor. Aqui, olha só, olha aqui. Aquela persona que existe entre nós, o inimigo não se levanta contra ela, é porque essa persona já está na mão dele. Vou repetir, isso é palavra profética. Aquelas personas que o diabo não se levanta contra eles, é porque eles já estão na mão do diabo. Compreende? Sim? Sim? Compreende? Se nós não damos trabalho, o inimigo diz, já está na minha. Esse está inativo. E eu não sei o que é pior, irmão. Mas eu vou dizer o que é pior. É muito melhor o inimigo se levantar, porque ele se levanta para cair, do que ele não se levantar e já ter-me na mão dele, aprisionado por ele, mantido cativo por ele. É por isso que Jesus está bradando no nosso meio nesses dias.
Nós temos mais pregadores nessa igreja, pregadores melhores que eu, mas Deus tem dito para mim nesses dias: pregue nesses dias, porque eu quero te dar palavra revelada para a igreja. Não que os irmãos não recebam palavra revelada, mas quando se trata de direção para a igreja, Deus usará aquele que Ele pôs como pastor na igreja. E esta é uma direção que Deus está nos dando, porque se Deus abrir os teus olhos, e se nós começarmos a ver aquilo que não existe, nós vamos então atrás daquilo que não existe, e Deus vai realizar as coisas que precisamos no meio desta igreja. O inimigo sempre se levantará por aquele que se colocar em disposição de Deus. Mas a Bíblia ensina que ninguém tocará no ungido de Deus. A Bíblia diz que o inimigo não toca naqueles que são de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos que ele dá ordem aos seus anjos, e os seus anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Nós temos os anjos ao nosso redor. Pode se levantar, porque a luta não é contra nós. Quando ele vem contra nós, o nosso Deus se levanta e diz: aqui não. Você pode crer nisso? Eliseu está lá agora, olha só, Eliseu está lá agora em Dotã. Soldados vão para lá, cercam a cidade, olha comigo, cercam a cidade para pegar um homem. Olha a palavra profética. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, tem que se levantar milhares e milhares de demônios para tentar te impedir. E como os demônios, os anjos não se multiplicam, falta anjos, falta demônios para vir contra você, querido. Porque um homem cheio do Espírito de Deus, para um demônio tentar deter é impossível. Se levanta milhares e milhares, eles não conseguem, porque em nós habita o nosso Deus. Um homem, um profeta, se destacou um exército para prendê-lo. Ah, irmão, eu me empolgo, porque quando a igreja entende que tem o poder, quando a igreja entende que tem o nosso Deus que faz milagre, a gente olha para esse lugar aqui e fala: nossa, é pequeno demais. É pequeno demais. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que olha isso aqui e fala: nossa, está tão bom, isso aqui é um céu. Isso aqui não é céu. Nós podemos lotar isso aqui de pessoas, e essas pessoas sendo libertas pelo poder de Deus. Mas precisamos agora entender mais algumas coisas. Segunda coisa que nós entendemos nesse texto, que nós não podemos, olha só a palavra, ser daqueles homens, nós não podemos ser daquelas mulheres que só crer se ver. Vamos lá? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: nós não podemos ser daquelas pessoas que tem que ver para crer. Por quê, irmão? Olha só. O profeta está na sua casa, a cidade está cercada pelo exército, e o profeta tinha um ajudante, tinha um moço. E a Bíblia diz que o moço saiu bem cedo, acordou bem cedo para fazer o café da manhã. E ele sai da casa para fazer o café, para pegar a lenha, para fazer o fogo, para pôr o café para passar, para fazer alguns ovos fritos para o profeta. E ele vai ver o quê? O que ele viu? Um grande exército que estava sitiando a cidade. E quando ele vê naquilo, quando ele olha aquilo, ele crê. E ele explica e fala: estamos perdidos. O que será de nós agora? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer agora? O que é isso? Soldado com espada, flecha, lança, catapulta. E ele olha aquilo e fala: meu Deus, que visão horrível é essa? E o moço crê. E ele vai então para Eliseu e diz: ai, meu Senhor, o que vai ser de nós agora? Está vendo? Tem crente que só crê naquilo que vê. É importante ver para crer?
Não, não é importante ver. Nós temos que ter outro elemento antes de ver. Mas é importante ver, é importante ter visão, porque sem visão você não se move, porque é a visão que nós temos que nos move. Quando eu vi minha bela esposa na igreja, eu tive uma bela visão, e a bela visão que eu tive dela disse o seguinte: é minha. Mas para ser minha eu tinha que conquistá-la, e para conquistá-la eu tinha que tirar alguns pretendentes da fila, mas eu fui à luta, casei com ela, e hoje tem 4 filhos. Mas não veio de mão beijada, eu precisei ter uma visão. É importante ter visão, claro. Agora, o que não é importante é ver para crer. Você não pode ser uma pessoa que está vendo e crer, porque Deus trabalha diferente. Mas o moço, ele olhou e viu e creu. Se apavorou, se assustou. Não é assim muitas vezes quando você vê o problema instalado na sua vida? Não é assim quando você vê o problema conjugal chegando? Não é assim quando você vê a crise se aproximando? Não é assim quando você vê a enfermidade chegando? Você começa a crer naquilo, fala: meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? Nós precisamos ver, mas nunca podemos ver para crer. Por quê? Porque se nós começarmos a querer ver para crer, o inimigo vai fazer questão de nos mostrar muitas coisas. Por exemplo, o que nós temos visto nesses dias? Crise, falta de dinheiro, ai, conta, meu salário não dá, eu recebo tanto, nem sobra nada. O inimigo faz questão de você ver isso, porque você vai crer nisso. Você vai crer que você é uma miserável, você vai crer que você não pode fazer nada para a obra de Deus. Você vai crer que você, ai meu Deus, eu estou aqui, ó. Ah, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar. Então nós temos que sair desse estágio. O moço, ele viu e creu. É por isso que Deus quer te fazer ver coisas, para que você possa crer. Mas para isso, seus olhos espirituais têm que estar abertos. E se esses olhos espirituais não forem abertos, você não consegue ver nada espiritual. E é por isso que você não consegue crer em nada que saia da tua visão natural. E ele creu, e ele procurou então o profeta e disse: profeta, ai, que vamos fazer, meu Senhor? Eu não sei como você está aqui hoje, mas você pode ser um moço desse, que só crê no que vê. Eu vejo a igreja com poucas pessoas. Essa é a minha visão natural. Mas a visão espiritual me leva a crer que nós podemos mudar a história deste lugar. Eu me lembro, há pouco tempo, orávamos por instrumentistas, orávamos por músicos, e eu vejo todos aqui agora. Eu vejo coisas hoje que eu não via. Deus, ele quer te dar essa capacidade de ver, mas ver as coisas corretas. Sair do natural para ir ao espiritual. O moço aqui do profeta só viu o natural, estamos perdidos. Caveirão na nossa porta, e agora? Cercaram aí, vamos morrer, não vai dar certo. E agora? Não dá para correr, porque está cercada a cidade. Talvez o moço aqui não está na Bíblia, conjectura minha. Mas se é gente como nós, ou se fosse eu falaria: profeta, e agora, hein? Estou fora, saí do ministério. Cara, não te ajudo não te conheço. Se vira, resolve. Não é assim que a gente faz muitas vezes com a igreja? Quando as coisas apertam para a igreja, porque tem momento que as coisas apertam, pastor, a igreja é sua. Um dia falaram que a igreja era minha. É por isso que quando eu tiver uma igreja bem grande, cheia de gente, meu salário vai ser 100 mil reais, ou 100 milhões de ienes. Porque eu já tive muita gente que quando as coisas apertavam, eu falava: a igreja é sua, paga o aluguel dela, se vira, e ó. Esse camarada aqui, você acha que ele olhou e falou assim: até hoje te servi, profeta, mas agora o negócio está ruim, cara. Olha que dificuldade, olha que negócio aí. Cara, eu não vou sair desse ministério porque eu estou cercado. Eu não vou vazar porque para onde? Para onde eu irei? Se só tem inimigo, ele ficou ali.
Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Bom, melhor aqui do que lá na mão dos caras. Quem sabe não acontece alguma coisa. Ah, meu Senhor, o que vamos fazer? Então diga para o teu irmão, nós não podemos ser personas que precisam ver para crer. Amém? Olha só, nós temos que ser daqueles que creem para ver. Diga para o teu irmão, nós temos que ser daquelas personas que cremos em Jeová para podermos ver as coisas de Deus. Irmão. Olha só, meu Senhor, profeta Eliseu, o que faremos? A palavra profética que vem, não temas. Não temas. Não temas. Está vendo a diferença de quem crê para ver? Mas agora, vem cá, Nenô, aqui, meu lindo, meu filho. Meus filhos são todos lindos. Por isso que todos vocês são meus filhos, amém? Pescando em alto mar. Olha lá. Pescando em alto mar. E guarda o peixe, tira o peixe, e guarda o peixe, tira o peixe. Escorrega no barco, cai no mar. Nenoque caiu no mar. Aí eu digo para ele, Nenoque, não temas. O que, pastor? O tubarão está aí pertinho de você. Agora o tubarão. Não temas. E o que ele está vendo? O tubarão. Não temas. O que você acha, irmão? O que ele está vendo vindo para ele? A barbatana do tubarão. E eu no barco, não temas! Não temas! E a barbatana do tubarão vindo e aquela musiquinha. E eu no barco, não temas! E o cara vendo o quê? O tubarão. Quanto mais perto está, eu digo, não temas! Será que ele vai temer ou não? Ele vai temer. Agora, eu estou vendo algo que ele não está vendo. Então eu estou dizendo, não temas. Mas ele só está vendo o tubarão chegando, a barbatana do tubarão. 7 metros de tubarão. E eu não temas. O profeta olhou para ele e disse, não temas. Mas o moço só via a luta, só via o tubarão chegando. Então é por isso que muitas vezes o pastor chega em você, não temas, o marido vai chegar. Ai, mas eu estou quase morrendo de velhice, esse homem não chega. É por isso que muitas vezes a gente diz, Luiz, não se apavore, não temas. Pastor, o senhor está louco, não temer o quê? Eu estou enroscado, enrolando. Mas é porque tem gente que Deus dá a visão. É por isso que eu digo para você, igreja, eu digo para você hoje, Deus tem coisas ótimas e grandes para nós. Eu pedi uma palavra hoje e Deus disse assim, pede as nações por herança, eu te darei como possessão. Eu fui humilde, falei, Senhor, Comac já está bom. Eu falei, Senhor, eu abri aleatoriamente a Bíblia, pede, eu te darei as nações por herança. Eu disse, Comac já está bom. As cidades circunvizinhas de Comac já está bom. Então o que é isso? Pede as nações por herança, eu te darei. É Deus tentando fazer você ver coisas que na sua concepção é impossível, que na sua maneira de ver é impossível. Porque quando Deus faz você ter o impossível, você levanta e diz assim, Senhor, isso é do Senhor, isso é para o Senhor, foi o Senhor que fez. Não temas, disse o profeta. Mas o cara estava apavorado. Ele não conseguia ver o que o Eliseu estava vendo. Vem o ministério de louvor aqui, nós vamos fazer ato profético. Se eu conseguir levar você a ver o que eu estou vendo, a gente vai vencer. Sabe por que a igreja muitas vezes não cresce? Porque a pessoa não consegue ver o que Deus está mostrando para o pastor. Aí eu tento levar essa jovem, eu tento levar a contrabaixista para aquilo que Deus está mostrando, mas ela não aceita, ela não está vendo. Quando eu digo assim, você vai ser músico de músicos,
Quando eu digo assim, olha, você foi feita para reinar, mas ela não consegue ver. Então se ela não consegue ver, ela não se move. Esse é o problema da igreja. Quando o pastor consegue levar pelo menos umas 10 pessoas a ver aquilo que ele está vendo, as pessoas começam a crer no impossível, e o impossível começa a acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Tem gente aqui que veio, ou vem na igreja, dizendo assim, nossa, Deus podia bradar no nosso meio, Deus podia me abençoar hoje. Não tem? Não tem? Tem. Mas tem gente que vem simplesmente por vir. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Deus quer te levar a ver aquilo que não existe na sua visão, para que algo aconteça. Eliseu olhou e disse assim, olha, não temas. Mas como? O Enoque não vai temer se o tubarão está chegando? Aí eu falo para ele, eu estou vendo o livramento. Aí eu digo para ele, o tubarão vai passar perto e não vai te pegar. Mas ele não está vendo isso. Então ele vai se espernear, ele vai bater, ele vai tentar fazer algo. O profeta olhou para ele e disse, não temas. Mas eu acho que ele se apavorou e falou, profeta, não temer o quê? O negócio está feio, as coisas estão difíceis. Querido, se nós conseguimos levar você, se Deus hoje abrir os seus olhos espirituais, se você começar a entender a visão que Deus tem dado para esse pastor, irmão, isso aqui vai ser a área de escritórios. Isso aqui vai ser simplesmente a área que você vai vir, que tem escritórios, porque Deus tem coisas grandes para o teu povo. Deus tem coisa grande para você, minha irmã. Deus tem coisa grande para você, meu jovem. Mas se você não vê, se Deus não te mostrar, se os seus olhos não forem abertos, você não consegue crer. Aí o profeta olha para ele, bem baixinho. O profeta olha para ele e viu que ele não está vendo o que o profeta está vendo. O profeta viu. E o profeta disse para ele, disse assim, olha o que o profeta estava vendo. Se Deus abrir os seus olhos, menina, e se você crer em atos que Deus está dando, você nunca mais voltará a tocar instrumento como você toca hoje. Sabe o nosso problema? É que muitas vezes a gente não crê porque não vemos, e também não crê naquele que vemos. Porque às vezes na sua incapacidade de ver, Deus levanta um servo, Deus levanta um pastor, Deus levanta um presbítero, um obreiro, e mostra algo que você não vê. Mas aí a gente não crê também naquele que está vendo. Eu não sei qual que é a sua posição hoje, mas a minha luta com você talvez seja essa: é mostrar a visão de Deus para esta igreja. O profeta olha para ele e diz assim: não temas, porque mais é o que estão conosco do que estão com... Quantos conhecem esse versículo? Mas por que você se apavora quando o problema chega? Bem baixinho agora. Olha a palavra profética. Olha só. Mais estão conosco do que estão com eles. Quantos já ouviram isso? E por que você teme quando o problema chega? Se muitos são aqueles que estão com você do que contra você. Por que as pessoas se apavoram se é mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós? Por que nós nos apavoramos? Porque a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. O Eliseu olhou para ele e disse assim: moço, calma, mais são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Mas o cara olhou assim, e o que ele viu? Só os inimigos. Agora pensa um ajudante do profeta que não vê o que o profeta está vendo. Olha a palavra profética. Pensa no ministério de louvor que não vê o que o profeta está vendo. Não vai. É por isso que eu fui pregar numa igreja. Fizemos uma campanha de 6 dias. E o pastor resolveu fazer a campanha do Pentecoste. Eu entendo que é poder, eu entendo que é glória, eu entendo que é cura, eu entendo que é mover de Deus. E eu começo a pregação sábado de manhã,
domingo de manhã, domingo à noite e várias semanas. Mas quando chegava, quando Deus me mostrava coisas e eu chamava o ministério de louvor para me ajudar, eles não iam. Eles ficavam lá. Quero que valorize o que você tem. Aí eu falava assim, outra. Aí ele saía e perguntava para minha irmã, o que ele quer? Dá para entender? Dá para entender? Dá para entender, igreja? O profeta olhou para ele e disse, mais são que estão conosco. Moço, ao nosso redor está carros, cavalos, cavaleiros, e eles são de fogo. É por isso que muitas vezes não se move, porque a gente vê e também não crê naquele que está vendo. Ele olhou e não estou vendo nada. Talvez ele olhou para o profeta e disse, o senhor está com amnésia? O senhor está louco? Ah, Eliseu, você está ficando velho. Eliseu, você está meio cego, já está meio gagá. Está vendo coisa? Essa igreja só vai romper na dimensão que Deus tem se eu conseguir mostrar para vocês aquilo que Deus tem para nós. Senão ela vai continuar a mesmice. E ela só vai sair da mesmice quando nós começarmos a ver aquilo que realmente Deus quer nos mostrar para essa igreja, o propósito dessa igreja, a visão desta igreja. E Deus já falou qual é a visão. Esta igreja é profética. O profeta vê que ele não via além da visão natural. E o profeta diz, não, tem carros e cavaleiros ao nosso redor e são de fogo. Mas são que estão conosco e que estão com eles. Mas ele continuou não vendo nada. Aí o profeta vai então olhar para ele, vê que ele não conseguiu ver nada e vai fazer uma oração. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E quando a oração foi feita, ele começou a ver o que o profeta estava vendo. E ele começou a ver agora carros, cavaleiros, mas de fogo, que estavam a favor de Eliseu. Irmão, olha aqui para mim. Nós não podemos ver para crer, mas nós só creremos naquilo que vemos. Mas para ver aquilo que realmente precisamos ver, temos que crer. E quando você crê, é por isso que a Bíblia diz, crê e verás a minha glória. Não é veja a minha glória e creia. Nós temos que crer naquilo que talvez não exista hoje. Alguns meses atrás não existia cadeira preta. Alguns meses atrás não existiam alguns membros da igreja que tem hoje. Mas hoje ele existe, por quê? Porque Deus mostrou. Maiores são os que estão com você. Anjos estão destacados para te proteger. A milícia de Deus está ao seu redor. A gente não consegue ver. E aí a gente não consegue crer. Ver para crer é pecado. Porque a Bíblia diz que temos que crer para ver. Mas a gente só vai ver no que crê. A gente só vai crer no que vê. Então nós precisamos orar hoje. Deus, mostra-nos aquilo que Tu queres nos mostrar. Mostra, Senhora. Mostra os anjos que estão ao meu redor para me proteger. Mostra, Senhor, que maior é aqueles que estão comigo, Senhor. Eu preciso ver. O profeta ora por ele e instantaneamente, rapidamente, ele começa a ver o que o profeta viu. Pastor, o que eu preciso hoje? Deus precisa abrir os seus olhos espirituais. Deus precisa te dar a capacidade de ver aquilo que ninguém vê, aquilo que a pessoa natural jamais verá. Por
isso que a minha oração nesses dias é para levar pelo menos uma parte da igreja a ver o que estamos vendo a partir de Deus. Porque quando você começa a ver aquilo que Deus quer mostrar, as coisas mudam, você começa a crer, você começa a desejar, você começa a ir à frente. Então a minha oração é: Deus, levanta alguns obreiros, que pelo menos se eles não veem, eles têm uma capacidade de crer naquele que está vendo alguma coisa. Agora, a capacidade de ver aquilo que Deus quer mostrar, só Ele pode dar. Não foi o Eliseu que olhou e disse assim: veja, ele orou, Senhor, mostra para ele. E os olhos do moço foram abertos. Seus olhos precisam ser abertos nesta noite. Seus olhos precisam ser abertos nessa noite. Os meus olhos precisam ser abertos nessa noite. Você quer ver? Às vezes a gente vem assim para a igreja, tem pouquinha gente assim, a gente fica triste. Tem gente que nem quer pregar. Ai, o louvor parece que é meio xoxinho. Vamos tocar aqui uma meia dúzia de notinha. Acho que o negócio é meio assim, cuidinho. Porque a gente ficou triste. Porque a gente quer a casa cheia. A gente quer um negócio aqui vazando pelo ladrão. A gente quer gente na escada. Mas não terá essas pessoas se você não tiver a capacidade de ver essas pessoas aqui. Mas hoje você tem uma escolha. É orar comigo e pedir: Deus nos abre os nossos olhos. Ou você continua cego para o mundo espiritual, não vendo nada. Agora, aqueles que são apaixonados por Deus quer ver. Quer ver. O Rino um dia disse para mim: pastor, vou ensinar os seus filhos, porque são os seus filhos que vão ficar com você. Mas a verdade, quem vai ficar comigo não é eles. Quem vai ficar comigo é aqueles que Deus colocou. Quem vai ficar conosco é aquele que está conseguindo ver a visão de Deus para essa igreja. Eu quero orar. O Eliseu orou. Mostra para o meu ajudante aqui, para que ele veja. Mostra para o meu presbítero, para o meu diácono, que maior são aqueles que estão com ele. Mostra para os levitas, para essa jovem. Quantas vezes a gente fala: filho, abre a tua boca que Deus vai te usar. Pastor, Deus está mostrando algo que a pessoa não está vendo. Me lembro nessa igreja a qual estamos. Estávamos num culto em outro salão, e Deus me mostrou um rapaz, e Deus falou para mim: ele tocará todos os instrumentos. E o meu projeto para ele é para que ele seja músico de músicos. E eu profetizei. Mas ele chegou até tocar todos os instrumentos. Ele toca esse, guitarra, esse. Mas ele não chegou no outro patamar. Por quê? Porque não viu. Está vendo porque tem gente na igreja que é abençoada e algumas não? Porque mesmo que ela não vê, quando ela crê naquele que viu, Deus faz. Deus derrama o poder. As nossas bênçãos estão perto de nós. As coisas de Deus também prestam a se realizar, mas precisamos ver. Eu quero convidar você para orar.